Eu busquei ao Senhor uma palavra para compartilhar com a igreja. A igreja é um lugar abençoadíssimo, a reunião da igreja é um lugar abençoadíssimo. E quando eu me refiro à igreja, obviamente não é a estrutura imóvel, né? Mas sim a estrutura móvel, que são as pessoas, são os corpos, são as mentes, os corações, que congregam e se reúnem em vários lugares. E nós estamos, né, nessa hora, várias igrejas estão reunidas, louvando, exaltando o nome do Senhor, de várias maneiras diferentes, em culturas diferentes, com canções diferentes, com expressões diferentes. Então isso é maravilhoso demais, saber que a gente faz parte, não é de um grupo, não é de um endereço, de uma denominação, mas de uma igreja espiritual, uma igreja atemporal, uma igreja que é eterna. Esse é um conceito difícil para a questão física, muitas vezes, matemática, mas é um conceito real. A eternidade é uma realidade, e a gente sentir que faz parte, saber que faz parte, conhecer isso através de Jesus, enche a nossa vida de alegria, nosso coração de alegria e a nossa vida. Jesus é a razão de nós estarmos aqui. É por Ele, para Ele e por meio dEle que as coisas aconteceram na nossa vida, e elas continuam acontecendo, e Ele é aquela pessoa maravilhosa da Santíssima Trindade que tem estado conosco, né? Ele diz que estaria, quando Ele foi assunto aos céus, Ele está conosco, e não tem como explicar em palavras racionais, mas tem como expressar através de um cântico como esse aqui, onde funciona como quase um exercício cardíaco, né? O nosso coração quer sair pela boca e proclamar, né, que a bondade do Senhor tem feito diferença na nossa vida, e nós não queremos largar isso por nada, e não queremos baixar a guarda de maneira alguma. Então que o Senhor abençoe e fale conosco. Eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho e proclamar a palavra do Senhor acerca da espiritualidade e o descanso. Fazer uma análise com alguns textos bíblicos sobre esse tema, que é vasto na Escritura Sagrada. Há várias oportunidades em que ele aparece, oportunidades expositivas, embora eu não vá fazer uma análise expositiva, oportunidades temáticas, textuais. Nós vamos fazer uma pequena análise textual, utilizando alguns textos, e nós vamos buscar, nós vamos talvez recordar a importância do descanso e a espiritualidade que há no descanso, ou o descanso que há na espiritualidade para a nossa vida cristã. E é interessante porque quando tudo começa, e hoje pela manhã, tem vários links, né, que foram feitos na escola dominical com o que está acontecendo agora à noite. Hoje pela manhã alguém citou a questão da criação e das teorias, do surgimento das coisas, do universo, e afirmando as nossas convicções de que realmente Deus é o Criador de todas as coisas. E a gente vai então ver um pouco sobre isso. Antes eu queria mostrar aqui um amiguinho. Acho que eu estou apertando o botão. Tem que ligar? Não tem que ligar, é só apertar. É para baixo, eu estou apertando para cima. Olha aí, eu não sei o nome dele, a gente podia dar um nome para ele. Ele está descansando, mas não está hibernando ainda, né? O urso polar, ele é ártico, obviamente, ele vive lá em cima, no Polo Norte, em cima do mar gelado. Só que o mar gelado está cada vez menos gelado. E onde que o urso polar descansa? Em cima de blocos de gelo. Enquanto houver blocos de gelo, ele estará vivo, porque acaba aparecendo comidinha para ele lá, quando melhora um pouquinho a temperatura. O urso polar, vocês não estão achando que está frio aqui? A temperatura normal de um freezer é 18 graus negativos. Sabe onde você coloca lá seus congelados? Normalmente é 18 graus negativos. Esse rapazinho aí, ele vive entre 30 e 50 graus negativos. Feliz daquele jeito ali, olha, descansando, sorridente. Ele tem 2 camadas de pelo e uma de gordura. Uma dessas camadas de pelo, os pelos são ocos. Então dá para imaginar que tem uma função termal, né? Todo mundo, se alguém aqui tem carro blindado, sabe o que é isso. Uma película que cria ali um vácuo entre você e o que está lá fora, isso vai vedando. Se botar aqui vidros com vácuo, a gente não vai ouvir nada lá de fora, ninguém ouvir a gente. E aí,
ele tem esse negócio que protege ele. Então ele fica quentinho, aquecido dessas duas camadas de pelo para dentro e a camada de gordura. Os ursos, e ele também, normalmente hibernam, descansam, pelo menos de 5 a 7 meses da sua vida. É meio estranho isso, né? Alguém um ano inteiro para viver e passar de 5 a 7 meses dormindo. Os batimentos cardíacos dele vão quase a zero, a circulação sanguínea fica lentíssima e, obviamente, o seu cérebro quase que não funciona nada. Ele fica lá encolhidinho de 5 a 7 meses. É para ele se proteger, porque nesse período não tem comida. Não tem comida. Então ele precisa se proteger. Em lugares onde o inverno é muito rigoroso, mesmo que não seja lá, isso acontece também com outros ursos, né? Então eu trouxe esse rapaz aí porque é um alerta, né? Enquanto houver ursos polares, está tudo certo. Porque as camadas polares precisam ter gelo para o nosso planeta continuar fazendo o que ele faz, que é um sistema de arrefecimento. Então, os ventos circulam em torno do nosso planeta, resfriando e refrigerando. Estava todo mundo esperando essa brisa suave, né, perto daquilo lá. É um calor horrível o que nós estamos passando aqui. Imagina esse urso nessa temperatura aqui, né? Ele ia estar suando horrores aqui no meio da gente. Mas ele precisa da nossa atenção. Então, assim, conscientização, né? A gente precisa pensar ecologicamente. E o primeiro texto que eu queria ler fala um pouco sobre isso. Pelo menos está nesse contexto de criação, de ecologia e de natureza. Gênesis, capítulo 2, versículo 2. Nós vamos ler 4 textos. Gênesis 2:2, Êxodo 20:11, Salmo 23 e Mateus 11, 28 a 30. Eu estou informado que às 19h30 nós estaremos nos despedindo deste local e iremos cuidar do restante das nossas vidas. Então, eu espero cumprir essa meta até 19h30, eu acho que vai ser possível, né? Acompanhe comigo ou na tela ou na sua Bíblia, como você achar melhor. Não precisa ler em voz audível, eu vou fazer a leitura, só acompanhe com seu coração, com seus olhos, por favor, com a sua mente. Gênesis 2:2, no contexto da criação de todas as coisas, diz assim: e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Então guarda isso no seu coração, isso vai servir de base para as nossas ponderações. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. É interessante porque Deus já começa declarando aí um dia de folga, né, para todas as coisas. Isso é maravilhoso. Êxodo capítulo 20, versículo 11, muito conhecido de nós, diz assim: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Essa igreja é muito conhecedora do que significa a palavra sábado ou Shabá, que traduzindo para o nosso português brasileiro é descanso. Então não há nenhuma novidade nisso. Agora vamos para o texto mais conhecido ainda, talvez, Salmo 23, salmo de cabeceira, que faz parte da nossa trajetória cristã. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande
pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. E finalmente, Mateus 11, 28 a 30, que foi citado nessa manhã pelo João. Não sei se o João está aqui. Está lá, né, João? Falei que tinha um link, João. Obrigado aí pela... Nós não combinamos nada, viu, gente? É brincadeira. Mateus 11, 28 a 30. Muito conhecido também. Texto muito propício para a evangelização, que nos ajuda. Esse silêncio é bonito. Estou usando a Bíblia analógica aqui. Eu sei que vocês estão acostumados, pessoal, a abrir tablet aqui. Mas vamos ser analógicos um pouquinho hoje, né? Vamos lá. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Algumas traduções dizem, lhes darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Curve sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos por podermos compor um maravilhoso e grande povo de Deus, e de tempos passados, de tempo presente, de tempos que ainda virão. Obrigado, Senhor, por podermos ser chamados ovelhas do teu pasto, por podermos ser chamados filhos e filhas do Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor, sem nenhuma cerimônia, nos chama o seu povo de menina dos seus olhos. Ó Deus, obrigado. É uma honra, é um privilégio. Querido Espírito Santo de Deus, quando lemos a tua palavra, ela já começa a mexer com o nosso coração, com a nossa mente, ela já começa a nos, ao mesmo tempo que alimentar, nos desafiar, nos incomodar, porque essa palavra ela é mesmo sobrenatural, poderosa, e por isso nós agradecemos ao Senhor. Ó Deus, obrigado, Jesus, por podermos estar aqui. Foi a sua graça, é a sua graça e sempre será a sua graça maravilhosa, trazendo outros como nos trouxe aqui, para conhecermos o Senhor de uma vez para sempre. Obrigado, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando tudo começou na Escritura Sagrada, começou com muito trabalho. Então, se você, da perspectiva do trabalho, começar a ler o livro do Gênesis, os primeiros 3 capítulos, você vai ver que era uma certa agitação. É estrela, é sol, é lua, é mar, é montanha, é bicho que nada, é bicho que voa, é bicho que rasteja, é nome de bicho, é o homem se sentindo incompleto, impaciente, né? Claro, não podia ser diferente, ainda não pecador, mas já é meio impaciente. Eu não achei ninguém que pode me ajudar nesse negócio, o macaco não serve, a cobra muito menos, não tem ninguém parecido comigo. E Deus, claro, no seu tempo, prepara para ele ali a sua idônea companheira, mas é muito trabalho e vai trabalho. E tudo está pronto. E Deus descansa. E Ele decreta, Ele solta um decreto e diz, pronto. Ficou maravilhoso, ficou lindo, e agora vamos descansar. E a grande pergunta que eu me faço até hoje é o que Deus fez nesse dia?
Onde Deus foi descansar? Onde Ele foi estender sua rede? Onde foi armar sua rede? Onde foi fazer sua limonada? Onde é que Deus foi descansar? Ele não disse para nós. Ele só disse o seguinte: fui descansar. Deus descansou. O descanso é sagrado. O descanso é espiritual. Desprendidos dessa tabela humana que nós criamos de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, desprendidos disso, o descanso é sagrado. O descanso não é um dia da semana, ele é um estado de graça. E reduzi-lo a um dia de 24 horas não é muito interessante, porque o objetivo não é esse, a finalidade não é essa. Eu acho que uma das finalidades é fazer pergunta. O que você faz no seu dia de descanso? O que você vai fazer? Eu tendo a crer que um dos motivos pelo qual Deus não diz onde é que Ele foi passar esse momento de descanso, para onde Ele viajou, é para que nós perguntemos também: e eu, o que farei no meu dia de descanso? Uma coisa fica clara: esse dia é do Senhor. Todos os dias são do Senhor. Todos os minutos são do Senhor. Até dormindo eu sou do Senhor. Mas existe um dia, num espaço de tempo de trabalho, que tem um referencial bíblico, teológico, de ser um dia especial do Senhor, de descanso. E isso está determinado. E aí eu pergunto: o que você faz nesse dia da sua vida? Ah, pastor, eu nem sei o que é isso. Pode ser que seja. Por que não? Mas o Senhor está interessado no seu descanso. O seu descanso, ele pertence ao Senhor. Ele é seu, para você se refazer, se recompor. Alguns gostariam de ter o privilégio de, como o nosso amigo Polar, poder descansar 5 meses. Seria muito bom. Nem gestante a maternidade no Brasil descansa isso, não é? Mas o urso polar tem esse privilégio. E ele vive, né? Está lá milhares de anos. O que você faz do seu descanso? Essa é a primeira pergunta. Para que serve o seu descanso? Todos nós sabemos que muitas pessoas estão adoecendo, adoecidas e ainda adoecerão, porque não fazem pausa, porque não desconectam, porque não ficam offline, porque emendam uma coisa com a outra. E mesmo no seu dia de descanso, arrumam outra coisa para fazer, que não é o descanso. Burnout é um negócio muito real. Talvez alguém aqui já tenha tido essa experiência. 2 colegas de trabalho recentemente tiveram burnout. Um mês passado e um esse mês. 1 semana para cada um de licença médica. Equivale a, contando em sábado ou domingo, final de semana, 6 finais de semana consecutivos para essa pessoa se recompor. Não tem o que fazer. Pode fazer exame, não vai dar nada. Não adianta ficar preocupado que não está doente, tá? Foi além do limite do corpo, da atenção, do físico, da emoção. Graças a Deus está vivo. Precisa deitar, se alimentar e descansar. E nisso está a bênção de Deus. Descanso não é inutilidade. Descanso é exercício espiritual. Descanso é tempo para recomposição. Com certeza tem alguém aqui que entende muito mais do que eu, que sou apenas pastor e professor de filosofia, de que nós precisamos dormir entre 8 e 6 horas por noite, dependendo do organismo de cada um. Mas precisa ser com qualidade de sono. E eu e você sofremos desse mal, porque nós não praticamos isso a maioria das noites. E é interessante porque quando a gente dorme uma noite que seja de 5 horas, bem dormida, a gente acorda outra pessoa, uns 10 anos mais jovem.
né, disposto, alegre, feliz, não dói nada. Mas, via de regra, a gente acorda com a cabeça pesada, com uma certa indisposição, simplesmente porque não dormimos direito. Não dormimos, não desconectamos. E quando a gente não dorme, o coração direito não desacelera, a pressão não cai, a temperatura também não diminui, as funções não dão pausa para que alguns hormônios durante a madrugada, enquanto estamos descansando, façam a função de recomposição, de renovação neurológica, biológica, psicológica, motora, para que a gente volte a funcionar no outro dia direito. Às vezes eu paro no posto de gasolina para tomar um café e abastecer, e eu vejo, às 11 horas da noite, aquele monte de bitrem estacionado, com as cortininhas fechadas, e lá dentro os funcionários daquelas empresas dormindo. Até os Volvos 460 precisam descansar durante a noite para no outro dia rodar de novo, carregando 30, 40, 50 toneladas. Nós também precisamos. Então, como você trata o seu descanso? Para que serve o seu descanso? No Gênesis capítulo 2, versículo 2, e eu quero debruçar rapidamente sobre esse texto com você, uma vez que nós lemos. Se quiser voltar à tela, pode. Lá daquele pessoal que comanda lá o texto. Gênesis 2, 2. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. O descanso, ele serve como referencial de término e retomada. E se a gente não descansa e a gente fura esse ciclo, a gente perde criatividade, perde disposição física, perde capacidade, inclusive, de tolerar, suportar dificuldades que virão. A gente perde vigor, a gente perde espiritualidade. Porque a espiritualidade, ela não é uma brisa que sopra, ela não é um vento, ela não é um calor, ela não é um frio, ela não é um arrepio. A espiritualidade é uma realidade na nossa vida, mas ela custa alguma coisa. Sim, a graça é de graça, mas a espiritualidade custa disciplina, custa exercício. E por mais que seja estranho, descansar é um exercício. Descansar é uma atividade, ainda que ela seja passiva, acompanhada de uma boa leitura, de um tempo de oração, de um tempo de silêncio, de um tempo de reflexão, e por que não dizer, né, Silvio, de um tempo de jejum. Silvio está muito interessado nesse assunto. Sim, o jejum é milenar, e antes dos cristãos já era praticado por outras pessoas, e ele, vamos dizer assim, ele dá um plus na vida de oração. Ele realmente deixa a gente mais sensível para algumas coisas. Então, quando termina alguma coisa, para outra coisa começar, no meio dessas duas fases tem uma coisa chamada descanso. Quando isso não acontece, fica girando sem parar. Virá o desgaste, virá a intolerância, virá o contrário do fruto do Espírito. Virá a falta de paciência, virá o julgamento, você não está fazendo nada, né? Maria ouviu isso de Marta, numa visita que Jesus foi fazer, e Marta disse: Jesus, eu estou preparando bolo, pão, suco de uva e tal, e sobremesa, e essa menina hoje travou. E Jesus diz: ela tomou a melhor decisão. Não que Jesus não gostasse de pão, de nada disso. Inclusive, ele era muito fã de pão. Ele não podia ver 3 pães, 5 pães, que ele transformava em milhares de pães. Uma das coisas que faz amar Jesus é isso. Não vem falar para não comer pão, não, porque Jesus
ele gosta que a gente coma pão. Claro, tem que ser um pão saudável, na quantidade certa, né? Mas assim, pão está na dieta de Jesus, né? É um carboidrato importante na vida espiritual. Está na ceia, né? Então, assim, pão é um símbolo importante. E Jesus diz, eu sou o pão. Então, não precisa falar mais nada. A Bíblia já disse tudo. E aí Jesus diz para Marta, senta, descansa. E eu vim aqui essa noite para dizer para você, meu irmão, senta, para, descansa. Pastor, mas quem vai pagar minhas contas? Quem vai alcançar minha meta? Quem vai cobrir o rombo? Senta, descansa. Descansar é entregar ao Senhor também. É render-se ao Senhor. Combinei nada com o pessoal do louvor, mas dei a dica, né? Eu descanso, eu me entrego a Ti, eu me rendo a Ti. E quando você entrega alguma coisa, você precisa acreditar que não é você que vai fazer. Então fecha o computador, desliga o seu tablet, interrompe a ligação e acredita que com o seu descanso, Deus vai trabalhar. E quando você acordar, o Senhor terá agido enquanto você dorme. Porque está escrito, aos seus amados, Ele dá enquanto dormem, enquanto descansam. Descanso não tem nada a ver com preguiça. Descanso não tem nada a ver com ociosidade. Descanso não tem nada a ver com falta de iniciativa. Descanso é um ato de espiritualidade, de confiança, de entrega ao Senhor. Descanso fortalece o relacionamento conjugal. O esposo e a esposa precisam descansar, cada um na sua, mas também juntos. Filhos precisam descansar. O pastor Ion vai ouvir essa pregação depois e vai falar, ô Reginaldo, combinamos legal, não combinei nada com ele nem sabe o que eu ia falar. Geralmente eu falo para ele o que eu vou falar, mas dessa vez eu não falei. Mas o descanso é uma bênção. Então, entregue ao Senhor. Entregue seus números, entregue suas planilhas, entregue suas metas. Você fez o que você podia fez, termina, agora vai descansar, vira. O descanso, além de ser esse marco do término, como diz o texto, em Êxodo, aprofundando só um pouquinho o que a gente já leu, mas o 7º dia é o sábado do Senhor. Lá no versículo 10 isso diz, né? E no 11 diz, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia de descanso, ou o dia de sábado, e o santificou. O descanso é santificado pelo Senhor. Já está pronto, já está definido. Quando você entra no momento de descanso, você entrou no momento de santidade, no momento de espiritualidade. Como você trata isso? Pastor, mas santidade é comer o pão, é tomar o cálice, santidade é o batismo, a profissão de fé, santidade é o fruto do Espírito Santo. Não podemos rasgar a Bíblia. O Senhor santificou, separou, consagrou momentos que vêm e vão de descanso na nossa vida, que vai girando. Chega uma hora que essa roda tem que parar e entrar em stand-by, para ela voltar a girar novamente, abençoada e refeita pelo Senhor. A gente descansa para terminar algumas coisas bem terminadas, a gente descansa para não entrar em colapso, a gente descansa porque é santificação, é decreto perpétuo de Deus para nós. E finalmente, e vamos cumprir a nossa meta, né? Mateus 11, aprofundar só um pouquinho o texto de Mateus nessa reflexão, nossa reflexão sobre ele, diz assim: Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo
é leve. E nesse texto tem duas nuances, pelo menos, do descanso, que nós podemos destacar agora. Uma, a prática. Todos nós nos cansamos. Gostei muito quando o irmão Rogério disse nessa manhã, se não está bem, fale que não está bem. Nós somos uma família. A gente ouve muito o contrário disso. Não fale que você não está bem. Se recomponha, se refaça, enxugue as lágrimas, retoque a maquiagem. Na congregação de Deus, no povo de Deus, quando é hora de chorar, a gente chora com os que choram. Nós nos alegramos com os que se alegram. Nós oramos uns pelos outros, confessamos uns aos outros. Que liberdade do João nessa manhã, de confessar seus pecados publicamente aqui, sem medo nenhum de ser feliz. E isso recheado, dá para ver que está recheado pela convicção dele de que a graça de Jesus é maior do que toda a imperfeição que ele carrega. Ele nem peca com medo, rapaz. Jurar é pecado, mas eu vou jurar. Nem tem medo de pecar. Tem que tomar cuidado com isso. É preciso. É essa nuance do descanso, do esgotamento. Meu irmão, se você está esgotado, não maqueia. Quando o seu marido chegar em casa esgotado, quando o seu esposo chegar esgotado, quando seu filho chega da escola, pode ter certeza que ele está cansado. O que ele precisa? Ele não precisa que se canse mais ele. Mas o camarada chega em casa, a mulher chega em casa, o filho chega em casa, derrama um caminhão de coisas dentro do ouvido dele, de insatisfações. Você sabe o que esse sujeito passou no trabalho, no trânsito, na escola? De segunda a sexta, ou de segunda a sábado, ou quem sabe até de segunda a domingo? E o descanso é sagrado, então quando ela chegar, se você já tiver chegado, já tiver entrado no seu descanso, oferece alguma coisa. Porque Jesus diz, eu ofereço descanso para vocês, quando vocês vêm acabados. Quando você chega acabado para mim, eu tenho descanso para te oferecer. Se chega pesado, carregado, eu quero tirar os seus pesos dos seus ombros. E o maior peso que Jesus tirou dos nossos ombros se chama pecado, perdição, imperfeição. Jesus pegou toda a nossa injustiça e trocou pela sua justificação. E o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo o que crê, a justiça que é pela fé dos filhos de Deus. Essa é a justiça que descansa para a eternidade. E essa é a última nuance que eu queria mencionar do descanso. O descanso é eterno. Não, você não vai ficar deitado na rede lá no céu o resto da sua vida eterno. Pode ficar tranquilo que não vai. Leva seu violão. Sim, estou falando figuradamente, tá, gente? Não sei se vai poder levar violão, nem se vai precisar. Mas se puder, leva. Porque no céu, na graça, na eternidade, tem coisa para a gente fazer, adorando ao Senhor perfeitamente com os anjos. Porque a Escritura diz que os anjos não têm esse negócio, eles ficam ininterruptamente, alguns foram escolhidos para isso, clamando, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Esse é um som celestial que não para. E eu gostaria de ser convidado para fazer parte deles pelo menos 1 milhão de anos, né, lá na eternidade. E qual que é o nosso desafio? O nosso desafio, primeiro, é descer do pedestal. Ninguém aqui é super-herói. Pastor Ion não é super-herói, conselho não é, diácono não é, você não é. Não dá para fazer nada sozinho, marido não é, esposa não é. Nós precisamos uns dos outros. Mas nós juntos, sem Cristo, sem a salvação, sem a graça, sem o descanso eterno, sem o referencial espiritual do descanso da eternidade, que não é só físico, não é só emocional, mas é espiritual, não é só prático, mas é para a eternidade, nós não conseguiremos. E trazer essa mensagem para vocês alegra meu coração. E o que eu quero entregar para vocês nesse último minuto é: descanse no Senhor. Descanse na sua cama. Descanse no seu sofá.
Descanse no resort, na casa de praia, descanse no Havaí, eu não sei onde você vai descansar, quem sabe no Polo Norte, lá junto com o nosso ursinho, mas descanse, descanse, porque o Senhor veio para dar descanso. Agora, pode ter certeza, quando você acordar tem muito trabalho pela frente. Vamos ficar de pé e vamos orar? Senhor, obrigado por podermos ler, debruçar, refletir na Tua santa e maravilhosa palavra, e ela realmente vem ao encontro do nosso coração, não de encontro, mas ao encontro, trazendo para Ele quantas coisas Ele precisa, e como nós precisamos descansar no Senhor. O descanso eterno já está dentro do nosso espírito, da nossa alma, mas na prática, Senhor, no dia a dia, nós temos vários compromissos, vários comprometimentos, e muitas vezes isso tudo acaba nos engolindo, e nós queremos que o Senhor nos ajude, para que quando tivermos a oportunidade, transformarmos isso numa disciplina espiritual, dentro da nossa casa, onde formos passear, onde formos descansar, queremos lembrar que o descanso, ele é espiritual, ele é santificação ao Senhor, ele é sagrado. O descanso é para nos refazer biologicamente, fisicamente, hormonalmente. O descanso é para refazer a nossa alma, é para refazer o nosso psique, nosso intelecto. O descanso é para nos dar e alimentar em nós, não a perspectiva, mas a convicção de que Ele é eterno em Cristo Jesus. Por isso nós te agradecemos, por isso nós te bendizemos e recebemos esse descanso do Senhor e entregamos-nos a esse descanso em nome de Jesus. Amém.